já vou adiantar aqui, hein? Atenção, se você não ler esses 3 livros aqui que eu vou falar no vídeo, você pode ter chegado ao sucesso, mas vai ser dolorido, vai ser doído. Então fica até o final pra gente mostrar por que você deve ler esses 3 livros. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece, meu nome é Diego, beleza? Vocês estão no canal Our Sapiens, seu canal sobre desenvolvimento pessoal. E hoje, rapaziada, a gente vai tratar, de 3 livros maravilhosos que, olha, para o meu crescimento intelectual foram fundamentais. Rapaziada, antes da gente continuar, vamos fazer a ilustração funcionar pra mim e pra você? Faz o seguinte, deixa seu like, comenta aí alguma sugestão de próximo vídeo, se você gostou, o que você está achando do canal, alguma sugestão, e compartilha comigo, eu tenho certeza que fazendo isso você vai se ajudar e vai ajudar também o seu amigo, e vai com certeza, engrandecer ainda mais o meu trabalho, beleza? Cara, dando continuidade aqui no nosso vídeo, é o seguinte, se você não leu esses 3 livros que eu vou aqui de verdade, você está começando com o pé esquerdo aí, independente de qual seja seu propósito, seu projeto, sua meta, seu sonho, seu objetivo, independente de qual seja, você precisa desses livros porque é pra vida de qualquer pessoa. Eu tenho certeza que lendo você vai conseguir agregar alguma coisa. Ah, Diego, mas por que esses livros são tão legais, tão interessantes? Me fala aí, por que são tão legais? Rapaziada, resumindo, são livros que despertam na gente a necessidade da melhora. São livros que deixam claro que a gente precisa, literalmente, ele desperta a necessidade, de forma enfática, muito incisiva, que a gente precisa melhorar. E já. Esses livros, ele trazem certos problemas que eu vou falar já. Fica aí, que você não vai se arrepender, só tô dando a introdução. Esse livro vai falar sobre problemas que qualquer pessoa, nos negócios, na família, numa rotina, ela vai passar. Então, é o seguinte, sem enrolação, vamos pro vídeo. Rapaziada, o primeiro livro é esse aqui, ó. É esse daqui, ó. O Poder do Hábito, tá? Esse livro aqui é maravilhoso. Tá, gente, mas o que ele fala? Do que trata? Qual é o assunto principal? Resumindo, ele vai te explicar o que é um hábito e vai te explicar como que você organiza hábitos dentro da sua rotina, você cria hábitos, como que você consegue entender seus hábitos negativos, como que você consegue entender a mentalidade de alguém de sucesso. Ele cita, por exemplo, o Michael Phelps, tá? Nesse livro. Ele fala por que o Michael Phelps ele é tão foda, enfim, um atleta aí que vocês conhecem. E vai falar também que certos hábitos, eles estão literalmente enraizados na nossa mente. São hábitos que inconscientemente a gente faz todo santo dia. Então ele vai falar de certos hábitos que são rotineiros, cotidianos, hábitos que você tem no seu trabalho, hábitos que você tem em casa, hábitos que, se você não tiver consciência que isso está acontecendo, eles vão te prejudicar. E ele te ensina a como ter um olhar mais perceptivo dentro da sua realidade, para que você perceba quais são os hábitos negativos que acabam acontecendo na sua vida. Uma frase aqui na capa do livro que fala assim, ó: por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Resumindo, essa é a mensagem principal, tá? Porém, aqui tem sub-histórias que são muito interessantes, que retratam, como eu falei, por exemplo, o Michael Phelps, que explica porque ele é tão foda, além de outras histórias que, é sério, você não vai se arrepender. Toda pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal hoje em dia fala desse livro e você precisa ler de verdade, beleza? Diego, mas eu não tenho dinheiro pra comprar um livro, os livros estão muito caros. Joga aí no Google O Poder do Hábito PDF, eu tenho certeza que vai chegar aí, você vai poder baixar ele de graça aí, vai conseguir ler tranquilo, enfim. É só você sentir necessidade de ler. E para quem que serve? Para quem é esse tipo de leitura? Para quem que vai servir esse tipo de leitura? Vai servir para pessoas que estão percebendo, tá? Estão percebendo que para chegar num propósito, num sonho, num objetivo, elas precisam dia após dia ter determinados hábitos, determinados comportamentos. E aí, o livro é para pessoas que queiram mudar ou ter novos hábitos para que consigam chegar no seu sonho, no seu objetivo, beleza? O que eu vou fazer no vídeo em si? Eu só vou trazer a ideia principal do livro. Se vocês quiserem que eu destrinche um pouco mais, que eu aprofunde um pouco mais algum desses livros que eu vou citar aqui, deixa aí nos comentários que eu tenho certeza que vai engrandecer ainda mais vocês. Mas, superficialmente, é esse o livro. Agora eu vou falar 3 frases que eu tirei aqui do livro, é sério. Qualquer pessoa que se interessa por esse tipo de assunto vai entender do que se trata com 3 frases. Se liga só. Rapaziada, a primeira frase do Poder do Hábito é a seguinte, ó: toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos. O que ele está falando aqui? Quando você tem um propósito definido, tá? Quando você tem uma meta clara, a sua vida se torna hábitos que te levem até a conquista desse propósito, desse sonho, beleza? Então, resumindo, é até bem autoexplicativo. Enquanto você não entender de uma vez por todas o que te trava dia após dia, de forma habitual, o que você pode aprender, o que te fazer evoluir em relação aos hábitos, enquanto você não entender isso, você não vai pra frente. Você precisa, dia após dia, momento após momento, hora após hora, entender de uma vez por todas o que você precisa fazer, como fazer e por que fazer, do jeito certo para que você atinja esse objetivo, beleza? Segunda frase, rapaziada, sem enrolação. Para que um hábito continue mudado, as pessoas precisam acreditar que a mudança é possível. Isso aqui é muito importante. Por quê? Do que adianta você querer, por exemplo, emagrecer, sendo que você não acredita no seu emagrecimento, sendo que você não tem fé em si mesmo? Eu sei que é um papo até meu de coach, mas, rapaziada, se você não dá brecha para que a sua consciência perceba que você é foda, que você consegue certas coisas, se você não dá brecha para que, através da sua percepção subjetiva, ela conclua que você consegue, você não consegue fazer nada, você não vai pra frente, tá? Então imagina aí, por exemplo, que você é um leão, ou melhor, existe aí um leão, tá? E aí o leão, quando ele vai caçar, ele vai sorrateiro no mato, tal, né? Ele abaixa no mato, vai indo assim, tal, e ele tá vendo a presa. A presa nem tá vendo ele, mas ele tá lá, ó, tá se rastejando e tal. Você acha, claro, o leão tem consciência, mas é de forma dedutiva.
Se o leão não percebesse de que ele acredita na possível conquista daquele alimento, da caça, se ele não acreditasse que é possível chegar lá, ele nem iria tentar chegar próximo. Resumindo, o leão, ele está acreditando que aquilo é possível, que saciar a fome dele é possível, por isso que ele vai. Então, pessoal, para que você conquiste algo, você precisa primeiro acreditar que você consegue. Complementar ainda mais com a frase em si, né? Para que você consiga manter um hábito positivo, você precisa primeiro acreditar que ele é possível, fechou? Primeira frase, rapaziada, a força de vontade é uma habilidade que se pode aprender, algo que pode ser ensinado. Ou seja, quando você vê aí esses papos de coaching, ou se você já leu uma biografia, e sempre bate na tecla da determinação, né, da força de vontade. Se você fica pensando, pô, mas eu não tenho força de vontade, cara, como que eu posso fazer? Porra, cara, como que eu posso fazer para ter força de vontade? Enfim, antes de mais nada, saiba que a força de vontade, a disciplina, hábitos bons, não é um dom, um talento. Segundo o livro, ele deixa claro que isso pode ser ensinado, não passa de uma habilidade. E aí, conforme você for lendo o livro e você reconhecer a frase que eu acabei de ler aqui no vídeo, dentro do livro, você vai perceber como que o autor em si, que é o Charles Duhigg, como que o autor, ele te explica como ter a força de vontade, como ter, antes de mais nada, uma crença positiva em você mesmo. Parou para reparar que boa parte dos nossos bloqueios, claro, se você tem uma certa consciência, boa parte dos nossos bloqueios, das nossas travas de movimento, né? Coisas que nos impossibilitam de nos movimentar, boa parte disso é porque a gente acredita nas coisas erradas. A gente acredita que não vai dar certo. E isso enraiza na gente. É tipo eu falar pra você assim, ó. Vamos supor que você acredita no amor. No amor romântico. É só uma hipótese aqui. É só um exemplo, na verdade. Vamos supor que você acredita no amor e acredita na alma gêmea. Se eu chegar pra você e dizer que você precisa... Ou melhor, se eu chegar pra você e falar, cara, a alma gêmea não existe, esse negócio de alma gêmea não existe. O que vai acontecer? Você vai se retrair e vai... através da afirmação própria, você vai me mostrar que a sua crença está sendo mais enraizada. Ou seja, não, existe sim, existe. É igual a gente falar sobre Deus, por exemplo, uma religião, sobre um político, sobre futebol. Cada um tem o seu. E quanto mais a gente vai de encontro, né, contra a opinião alheia em certos assuntos, como esse, por exemplo, relacionados à crença, tá? A gente tende a receber uma resposta negativa, ou melhor, uma mesma resposta, a pessoa ela não consegue ver as coisas através de outra ótica, ela vai manter a própria opinião e vai enfatizar mais ainda de que a crença dela tá certa. Então, essa é uma prova bem cabal, bem prática de que a gente tem crenças negativas, tá? E aí, quando o livro começa a abordar a força de vontade, a gente entende que, antes de mais nada, a gente precisa acreditar, desenvolver uma crença positiva para que a gente acredite na mudança dos nossos hábitos. Então, quando ele fala que a força de vontade é uma habilidade que pode ser aprendida, resumindo, rapaziada, acreditem que, de fato, isso é aprendido. Porque eu nunca fui uma pessoa, particularmente falando aqui, nunca fui uma pessoa muito, como posso dizer, muito disciplinada, muito focada. Só que aí, quando eu li esse tipo de livro, sabe o que me despertou? Me despertou a vontade de vir aqui sempre gravar conteúdo para vocês. Então, este é um livro indispensável, tá? Para quem quer mudar um hábito, para quem quer uma melhora na vida. Rapaziada, sem enrolação nenhuma, o próximo livro que vocês viram aí na thumb é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Meu, esse livro, puta que pariu, que livro foda, é sério. Do que se trata o livro? Basicamente, o livro vai falar um pouco sobre persuasão, uma persuasão construtiva, positiva, tá? Resumindo, em tese, é isso. Só que o livro também ele aborda o nosso autoconhecimento. Ele explica que, para que a gente consiga persuadir pessoas, a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. A gente nunca deve tratar o outro de uma forma arrogante, ignorante, de forma negativa, porque isso é antipersuasivo. Ninguém consegue convencer ninguém, a não ser pela força. Ou seja, se existe uma posição hierárquica acima, ou melhor, se existe uma posição hierárquica dentro desse contexto interpessoal, né, de relacionamento interpessoal, a pessoa que geralmente está acima da outra consegue, em algum nível, convencê-la, mas consegue pela força. Agora, de forma persuasiva, a negatividade não consegue convencer ninguém. Já vou dar um alerta, se você é o tipo de pessoa que critica muitas outras, que aponta muitos erros nas outras, que deixa evidente que a outra pessoa foi má ou errou, enfim, esse tipo de argumento, de afirmação é extremamente antipersuasiva. Não as utilize. Por quê? Sabe por quê? Porque o livro vai falar como que você consegue ter uma voz mais positiva, uma comunicação mais positiva para que as pessoas sempre... você vai fazer literalmente as pessoas escolherem fazer o que você quer. Esse livro me ajudou muito na minha vida pessoal, no trabalho, tá? Tem coisas que eu aprendi no livro, mas na prática acabei esquecendo de um determinado conteúdo, de um determinado feeling da teoria, e eu acabei me equivocando, ou seja, era para me ter uma determinada abordagem do livro, esqueci que ela em algum nível existia, fui pela emoção, não fui persuasivo, e o que aconteceu? Quando eu me comuniquei com a outra parte, ela recebeu a mensagem de uma forma totalmente negativa, algo que não era a minha intenção, porém, quando ela jogou de volta tudo aquilo que eu emanei para ela, ou seja, palavras e tudo mais, o que aconteceu? Eu falei, opa, aconteceu alguma coisa que não deveria. O que eu errei? Voltei lá no livro e o livro me falou, tintim por tintim, o que eu tinha errado. E aí eu falei, cara, esse foi a melhor experiência prática que eu tive, que me ajudou a entender muito mais e a fundamentar muito mais o que eu aprendi nesse livro. Então, rapaziada, além de ser um livro de persuasão, de comunicação, tanto de
equipe quanto de relacionamento interpessoal entre duas pessoas, ele também é um livro de autoconhecimento, porque te mostra que você precisa ter autocontrole das suas emoções, te mostra que você não deve ter respostas naturais. Por exemplo, alguém te xingou, exemplo, ele explica aqui, você precisa ter autocontrole para que você crie um bloqueio em você e você não faça o movimento de emanar de volta. Por que que acontece? Se você xinga uma pessoa, a pessoa tem que te xingar. E aí fica essa aqui, ó, insulto, 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 não leva a lugar nenhum, ninguém consegue convencer ninguém. Agora, se alguém te xinga, você cria uma barreira contra o xingamento e em algum nível traz até um elogio, que é o que o livro fala, se você trouxer um elogio dentro desse contexto, se você tiver autocontrole emocional, que está relacionado ao autoconhecimento, o que acontece? A pessoa te enxerga diferente, ela abre portas, ela quebra bloqueios para que você consiga emanar afirmações para ela, para que você consiga, de fato, convencer ela a fazer o que você deseja ou a ter um determinado comportamento que você deseja. Então, rapaziada, de verdade, leiam esse livro o mais rápido possível, beleza? Vamos lá, pessoal, 3 frases aí sobre o livro, como fazer amigos e influenciar pessoas. Vamos lá. Tem uma frase lá, que tem um determinado contexto, tá? Não vou entrar em detalhes, mas é do Abraham Lincoln. Ele fala o seguinte, sobre a empatia, ó. E sobre o autoconhecimento. Não os critique, ou seja, as outras pessoas. Não os critique. Eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. O que ele está falando aqui? Cara, você corrigiu alguém ou você criticou o comportamento de alguém, não critique ele. Porque se você estivesse no lugar daquela pessoa, se você tivesse as mesmas experiências que aquela pessoa, para que ela conseguisse julgar um evento, ou se você, em outras palavras, vivesse o que é de fato aquela pessoa, você escolheria as mesmas coisas que ela, você faria as mesmas coisas que ela. Então não as critique, tá? Meu, isso é uma porrada. Porque geralmente o que acontece? A gente tem a tendência natural de julgar, de criticar as pessoas. Mas a gente esquece, ou melhor, a gente não tem a consciência, a sabedoria de perceber que se nós fôssemos o outro, a tendência é que nós faríamos o mesmo. Resumindo, pessoal, essa é uma lição, maravilhosa sobre empatia e sobre também o autoconhecimento. Segunda frase. Sendo bem egoísta, ajudar a si mesmo é muito mais proveitoso do que tentar melhorar os outros. Ou seja, vamos supor aí que você quer melhorar uma pessoa, né? Você quer mudar uma personalidade, um comportamento no outro. Cara, isso é extremamente difícil. Por que você não dedica essa energia para melhorar você? Olha como ele trata a palavra egoísmo de uma forma muito mais positiva. Geralmente a gente trata com o egoísmo de uma forma negativa, né, a palavra em si. Egoísmo, geralmente, a gente tem a ideia de que é aquela pessoa que só pensa nela mesma, que ela passa em cima dos outros para conseguir o que quer, que ela não pensa no próximo. Geralmente essa é a ideia de egoísmo. Mas o que o Dale Carnegie, que é o autor do livro, como que ele trata o egoísmo? Cara, do que adianta você querer melhorar o outro se você nem se melhorou ainda, tá? Isso é extremamente... Não tem lógica, gente. Eu sei, claro, eu também já fui assim, eu já julguei muito mais as pessoas, eu já critiquei muito mais, só que agora, antes, sabe o que eu faço? Claro, a gente está sendo aprendizado. Mas se acontece uma ocorrência na minha vida, onde eu tenho que conversar com alguém e acaba sendo uma ideia meio pesada, uma troca de opiniões muito severa, o que acontece? Uma vez que eu li o livro, eu lembro desse ensinamento que é maravilhoso, o que eu penso? Cara, no lugar dessa pessoa, eu faria a mesma coisa. A verdade é essa. Eu chegaria em mim. Se eu fosse essa outra pessoa, eu também chegaria em mim. Falaria tudo isso que ela está falando pra mim. Então, será que eu realmente vou julgar? Pra quem é cristão, até Jesus diz que, ou melhor, eu não lembro exatamente a passagem da Bíblia, mas Jesus, naquela cena onde os judeus levaram até ele uma mulher adúltera, que tinha acabado de cometer adultério, levaram essa mulher até ele, e os judeus queriam que Jesus tivesse alguma interpretação para aquilo. Ou seja, Jesus, o que a gente faz com ela? Ela adulterou. O que você tem para dizer sobre isso? E Jesus, né, para quem sabe a história, o que ele faz? Ele fala o seguinte, e só lembrando que naquela época, uma mulher que é adúltera, ela deve pagar levando pedradas para aquele contexto histórico. E aí o que Jesus falou? Quem nunca pecou, quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Meu, uma vez que todos ali eram seres humanos e já haviam pecado, ninguém atirou a pedra. Isso é ensinamento bíblico que é extremamente viável nos dias atuais e fundamenta ainda mais o que o Deus explica. No lugar dos outros, você faria a mesma coisa. Agora que eu complementei as 2 frases, vamos para a terceira, rapaziada. Uma das primeiras lições que um político aprende, aqui já relacionada à persuasão, tá? Que um político aprende é lembrar o nome de um eleitor. Esquecer o nome é um fracasso. Ou seja, dentro do que o Dale Carnegie fala sobre persuasão, contexto persuasivo, lembrar o nome das pessoas é fundamental para que as pessoas consigam lembrar da gente também, ter a ideia de que somos pessoas agradáveis, ter a ideia de que criamos em algum nível uma conexão, um vínculo. Por quê? Segundo Dale, o nosso nome é uma das palavras que a gente presta mais atenção. E quanto mais a gente repete o nome das pessoas, mais elas tendem a gostar da gente. Porque o som que emite o nosso nome é muito agradável pra gente. Então se seu nome é Fabiano, Lucas, Gabriel, Rebeca, sei lá, Júlia, quanto mais pessoas próximas de você falam o seu nome, para reparar, mais você se sente atraída por elas. Então isso é até psicológico. Pesquisem aí no Google, tenho certeza que provavelmente vai cair no livro do Dale. Pesquisem no Google que vocês vão ver que o nosso nome é uma das palavras mais atrativas pra gente, beleza? Agora vamos para o terceiro livro, bônus, a surpresa. Rapaziada, qual que é o livro sobre o desenvolvimento pessoal que vai agregar na sua vida? O terceiro livro é Mais Esperto que o Diabo, livro do Napoleão Hill. Se você não conhece, cara, por favor, meu, faz esse favor pra você, lê esse livro quanto antes, meu, esse livro
eu tenho pra mim, a minha percepção é que esse livro é de filosofia também. Além de desenvolvimento pessoal, é também de filosofia, porque ele trata de certas crenças, de certas interpretações do mundo, no geral, de certos contextos que a gente vivencia no dia a dia, que ele dá uma quebrada. Ele literalmente faz com que a gente olhe com outra ótica certas crenças, certas instituições da sociedade, certos pensamentos que a gente tem. Ele traz a gente para uma outra ótica, fazer a gente perceber o outro lado da moeda e mostra também por que o outro lado da moeda é muito melhor. Para que serve esse livro? Para quem é o livro Mais Esperto que o Diabo? Esse livro é para pessoas que desejam entender por que pensa como pensa, por que é como é, e entender como destravar certos bloqueios. Um dos bloqueios que ele cita, por exemplo, é o pensamento, a falta de pensamento crítico, tá? E até desse livro também que eu tirei a ideia de fazer um vídeo anterior, tá? Que, se eu não soltei, eu vou soltar ainda esse vídeo está relacionado ao pensamento crítico, a importância do pensamento crítico. Resumindo, o livro fala que pessoas que não têm pensamento crítico, pessoas que não pensam por elas mesmas, elas estão alienadas. Então, se você é um tipo de pessoa que acredita em tudo que te falam, se você é um tipo de pessoa que tem uma crença muito enraizada, mas não sabe por que essa crença existe, não sabe de onde ela veio, não sabe quem te contou exatamente, não sabe por que reproduzem, você está sendo alienado, você não está buscando o pensamento crítico. Esse é um dos ensinamentos do livro. E qual que é a dinâmica? Como que ele é escrito? Basicamente, o livro é uma entrevista, na introdução dele, no começo, ele até é uma forma mais, como pode dizer, mais descritiva, né? Ele fala ali um pouco do autor, o que o autor estava vivendo, que é o Napoleão Hill, o que ele viveu, por que ele queria escrever esse livro, enfim. E aí, ao decorrer da escrita, a forma como ele é organizado é a seguinte. Basicamente, é uma entrevista entre um entrevistador e o diabo. O diabo, ele mostra as artimanhas que ele usa para que ele consiga alienar as pessoas. Então, eu utilizo até uma frase aqui do livro, claro, eu vou falar as frases ainda, ou melhor, o diálogo que o diabo entrevistador teve, mas é o seguinte, essa ideia está no livro. 98% das pessoas, elas estão alienadas e o diabo se sente orgulhoso por isso. Alienadas em diversos sentidos. Se você se considera não alienado, fazendo parte dos 2%, vamos fazer um combinado? Não é nem pra mim, cara. Você precisa nem provar pra mim, prova pra você mesmo. Se você faz parte de 2%, porque eu faço parte, se você não faz, tudo bem. Mas se você faz parte, pega esses livros e, cara, lê de cabo a rabo, principalmente Mais Perto do Diabo, beleza? E aí, eu peguei uma frase, ou melhor, uma conversa relacionada ao propósito definido. O diabo explica que pessoas que não têm propósito definido, elas também estão alienadas, porque elas dedicam a vida delas para não necessariamente satisfazer as próprias vontades, para ser feliz. Elas não estão dispostas a serem felizes por conta própria. Elas aceitam o contexto no qual elas estão inseridas e só vivem. Então, pessoas que não têm propósito definido, uma missão, cara, uma missão que seja besta, sei lá, emagrecer. Se você é uma pessoa que está acima do peso, mas não tem o propósito de emagrecer, você já está alienado. E o diabo explica. Então, vamos lá, vou falar um pouco agora do diálogo, tá? Do diálogo que o diabo e o entrevistador teve. Então, vamos lá. O entrevistador começa, tá? Da seguinte forma. Então, eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer empreendimento humano. Isso está correto? Ou seja, a definição ele tem como definição de metas, definição de propósito. E aí o diabo responde, exatamente. Qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos por meio de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão. Se essa sede por conhecimento definido, que agora está se espalhando pelo mundo, mantiver-se assim, meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos. Olha o que o diabo está falando. Cara, se as pessoas continuarem pensando por elas mesmas, a profissão do diabo vai estar perdida. Ele não vai conseguir exercer a profissão dele. Rapaziada, vamos lá, cara. Vamos lá. Não vamos deixar o diabo acorrentar a gente. Claro, o diabo aqui dentro desse contexto, é uma figura extremamente metafórica, tá? Ele explica até porque, o diabo até explica que ele não é aquela imagem com tridente vermelho de chifre, dentro do livro ele fala isso. Na verdade, é uma imagem que ele criou para que as pessoas tivessem medo dele. E uma vez que as pessoas têm medo do diabo, elas não investigam o que de fato é o diabo. E quanto mais as pessoas não entenderem o que ele é, mais elas ficam alienadas, ou seja, mais elas não entendem a verdade. Então, por isso também, ele tem uma pegada meio que filosófica, a busca da verdade, a alienação, enfim. Resumindo, rapaziada, enquanto a gente tiver tapado, olhos vendados, enquanto a gente estiver dentro da caverna do Platão, tá? Dentro da alegoria da caverna do Platão, a gente vai estar sob as garras do diabo, a gente vai fazer parte dos 98% das pessoas alienadas. Então não sejamos os 98%, sejamos os 2%, porque a gente pensa por si mesmo, a gente busca a sabedoria e o conhecimento, a gente está em constante aprendizado, tudo isso que eu estou falando é experiência minha própria, enfim, o que eu quero dizer? Eu estou também em constante aprendizado, eu estou aprendendo com vocês, eu aprendo na minha vida cotidiana, eu aprendo na minha família, eu estou aberto ao aprendizado. Por quê? Porque pessoas que já têm uma visão sobre determinados assuntos, pessoas que não corrigem a si mesmas, pessoas que não buscam o autoaperfeiçoamento, a autocorreção, elas fazem parte dos 98%. E uma vez que eu não faço parte dos 98%, eu busco a minha melhora. Se eu julguei, eu entendo por que julguei, por que diabos eu tô com esse preconceito, por que eu tô julgando, o que o diabo tá fazendo na minha cabeça para que eu continue julgando. Eu não quero julgar ninguém, porque nas mesmas condições do outro eu falei a mesma coisa, logo, eu não posso ter esse tipo de pensamento. Eu tenho que entender por que eu tenho certos preconceitos, julgamentos, enfim, por que eu vejo as coisas como eu vejo, para que eu tenha um pensamento mais crítico. Então, rapaziada, falei pra caramba, mas é isso aí, muito obrigado se você ficou até aqui. Acompanha a gente aqui no YouTube, tenho certeza que vai ter muito mais vídeo, vai conseguir agregar na sua vida. De verdade, deixa seu feedback, comenta aí alguma sugestão, o que eu posso melhorar, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, enfim. Curte e compartilha com um amigo, porque eu tenho certeza que você vai girar aí a roda da fortuna da sua vida, da lei da atração, e a gente vai conseguir espalhar o conhecimento pro máximo de pessoas possível, beleza? Então, rapaziada, muito obrigado, fiquem em paz e tamo junto!